Queridos, aqui é o pastor Railson Pinheiro e essa é a segunda mensagem da série Andando nos Passos de Jesus. E hoje vamos falar sobre tentação. E quem nunca teve que passar por isso? E quem nunca teve que lidar com os impulsos, com os maus desejos, com aquilo que está oculto no nosso coração? Essa palavra é para te ajudar a vencer esse mal. Essa palavra é para te ajudar a lidar com esses impulsos e com essas demandas. A minha oração é que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis. E você pode fazer isso se inscrevendo no canal, deixando o seu like e ativando o sino de notificações para que essa mensagem e todas as outras também cheguem ao teu conhecimento. A tentação, por si só, não é o pecado. Ela é neutra, mas ela pode te conduzir ao pecado. A tentação, ela coloca em evidência os desejos, ela coloca em evidência a natureza caída, ela coloca em xeque exatamente aquilo que é o ser humano. A pergunta que nós fazemos é: o que é a tentação? A tentação é um esforço para persuadir, para seduzir, para induzir alguém para o mal ou para o pecado. A tentação, ela pode ser realizada por uma sugestão do diabo à nossa natureza caída, ou por uma inclinação da nossa própria natureza. É por isso que a tentação, ela é tão séria. É por isso que a tentação tem sido usada desde o início pelo inimigo para atingir o ser humano. Tanto é fato que na epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 14, Tiago vai dizer que a tentação, ela vem dos nossos maus desejos. E uma vez que nós somos arrastados por esses maus desejos, nós damos a luz ao pecado e o pecado à morte. Ou seja, o desejo é mãe do pecado e vó da morte. A tentação é um instrumento que me leva a pecar. A tentação é o instrumento que coloca em xeque as vontades do ser humano. Por isso, tome cuidado. A tentação não é pecado, mas ela te conduz para isso. Desde a queda do jardim do Éden, a tentação tem sido uma parte constante e incessante na vida do ser humano. Não se engane, servir ao Senhor não nos torna imunes às investidas do inimigo, do nosso adversário. Ele está sempre procurando colocar em xeque a nossa fé. Ele está sempre querendo distorcer a palavra de Deus. É importante lembrar que Tiago, capítulo 1 ainda, lá no versículo 13, Tiago vai dizer que ao ser tentado, não podemos atribuir isso a Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e também a ninguém tenta. Ele permite, mas não é Deus que te tenta. A tentação, ela revela muito sobre quem está sendo tentado. Ela revela a inconstância do ser humano. Ela revela a falta de confiança em Deus, mas acima de tudo, a tentação revela o caráter, os desejos e os impulsos da humanidade caída. Você já parou para pensar que a tentação revela quem você serve, revela quem te governa, revela quem está no controle? Andar nos passos de Jesus é perceber que, assim como Ele, teremos que lidar com a tentação. E essa é que é a diferença. Como nós estamos lidando com ela. Como estamos enfrentando a tentação. Nós vamos olhar para o texto bíblico, para o exemplo de Jesus, e vamos ver como o Senhor enfrentou e como Ele nos ensina a lidar com esse problema. O texto é Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto,
onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo. E ele lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, para lhe guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. O diabo sempre tenta distorcer a palavra. O diabo sempre tenta mudar, transformar, deturpar a palavra para que ela chegue de forma diferente ao nosso entendimento. E é importante nós entendermos como Jesus enfrenta. E ele deixa claro algumas coisas. Tudo que Jesus nos ensina tem a ver com a nossa necessidade. E revela exatamente aquilo que está dentro de nós, porque perceba, a tentação não está relacionada necessariamente com escassez, com uma falta de algo, porque tanto a abundância como a escassez, tanto o jardim como o deserto se tornaram instrumentos para tentar o homem. Os ambientes são diferentes, o instrumento é o mesmo, o inimigo é o mesmo, mas aquele que o derrotou continua sendo o mesmo ontem, o mesmo hoje e será eternamente. O Senhor o venceu no deserto. Adão caiu no jardim, o melhor ambiente para o ser humano, e o homem tombou. O Senhor o venceu no lugar mais inóspito. O Senhor o venceu no lugar onde nada tinha. E Adão perdeu no lugar onde tinha tudo. Jesus venceu o inimigo na escassez e na falta. Adão perdeu tendo tudo. Adão viveu no mundo pré-queda. Não havia juízo, não havia pecado. Jesus teve que lidar no mundo pós-queda, no mundo caído, debaixo da maldição. O acúmulo de toda a tentação, tudo que veio sobre Adão, e na primeira ele caiu. Jesus, desde o início, ele tem enfrentado a tentação. Aliás, o autor dos Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, vai dizer que ele foi tentado em todas as coisas, mas em nada ele pecou. A tentação não começa ali no deserto, mas é ali que é o clímax. É ali que o inimigo concentra todas as suas forças. Os 30 primeiros anos de Jesus também foram de lutas, mas agora o inimigo vem sobre ele com todo o seu poderio. E essa tentação que dura 40 dias, ela marca a mudança, o início, os 3 últimos anos de Jesus. Mas o Senhor mostra quem o governa. O Senhor mostra qual é a vontade do Pai para a vida de todo ser humano. Note, Adão teve à sua disposição todos os deleites que o jardim podia lhe oferecer. Quanto a Jesus, estava na sua condição humana e enfraquecido por esses dias de jejum. Nas melhores circunstâncias Adão caiu, nas piores
Jesus venceu. A queda de Adão trouxe uma consequência letal para a vida do ser humano. O salário do pecado é a morte. Mas a vitória de Jesus, o triunfo de Jesus sobre a tentação, nos trouxe vida e vida em abundância. É por isso que, quando eu olho para os passos de Jesus, eu entendo, não é o ambiente, não é o lugar que faz a diferença. O que faz a diferença é confiar em Cristo, confiar na sua palavra e saber que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. Agora no deserto, o diabo agride Jesus com ondas após ondas de tentação, buscando atraí-lo, buscando inviabilizar o plano da redenção. Mas a palavra do Senhor, em 1 João 3,8, vai dizer que o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Querido, por meio da morte e ressurreição de Jesus, nós alcançamos a vitória sobre a tentação. As bases do triunfo que Jesus teve ali no deserto foram o alicerce para a vitória no Getsêmani, para a vitória no Calvário, para a vitória no túmulo. O Senhor venceu e Ele nos ensina como lidar com a tentação. Mas antes disso, é importante nós olharmos o que a tentação provoca conosco, o que a tentação faz no coração do ser humano. Vivemos num tempo de imediatismo, queremos respostas para o aqui e para o agora. Quando algo escapa do nosso controle, a nossa tendência é duvidar e questionar. E a tentação, em primeiro lugar, nos faz questionar o amor e a provisão de Deus. Os versículos 3 e 4 do texto. O inimigo se apresenta depois de 40 dias e Jesus está com fome porque Ele é plenamente homem. Ele venceu o inimigo na condição de homem. E naquele momento, o inimigo se apresenta e questiona o amor e a provisão de Deus, como ele fizera lá no Éden. O inimigo sugere que Deus deseja o nosso mal, que Deus é egoísta. No deserto, ele insinua que Deus é indiferente, está desinteressado com aquele momento. Afinal, Jesus está com fome, não há nada para ele comer. Sabe, querido, na tentação, ficamos inclinados a achar que aquilo que nós estamos passando é injusto, que aquilo que estamos vivendo não é nossa culpa. Alguns chegam a atribuir a Deus. A tentação coloca em xeque o amor e a provisão de Deus. E Deus continua dizendo para você que Ele te ama incondicionalmente. Não duvide da provisão do Senhor. Confia no Senhor. Mas em segundo lugar, a tentação nos faz duvidar dos planos de Deus. O inimigo apresenta o mundo como se fosse dele. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o Senhor é quem governa, é Ele que tem autoridade. O que está vazio é o túmulo, o trono está ocupado. O príncipe desse mundo pode agir, pode trabalhar em algumas questões, mas o Senhor é quem controla todas as coisas. Mas nós estamos duvidando dos planos de Deus. Nós devemos tomar cuidado, sabe, que com a tentação, porque ela tem uma inclinação para tentar frustrar os planos de Deus, para diminuir a nossa fé. E principalmente quando estamos enfrentando circunstâncias difíceis, nós somos levados a duvidar: será que Deus está aqui? Ei, você que está me assistindo, você que confia no Senhor, mas tem enfrentado dias de tentação,
Preste atenção no que eu tenho para dizer para a sua vida. Não existe atalhos para aqueles que servem ao Senhor. A porta é estreita, o caminho é apertado, mas saiba de uma coisa: o caminho de Deus sempre é o melhor caminho. A sua infinita sabedoria garante que o seu plano é perfeito, que não precisa de melhorias. Jó capítulo 42, Jó vai dizer: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem, e hoje eu sei, parafraseando, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Saiba de uma coisa: ninguém pode frustrar os planos de Deus sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua família. Portanto, querido, não duvide dos planos. Espere com paciência por Deus, espere Ele agir. Lute, resista à tentação. Sabe, quando a palavra de Deus diz que eu tenho que resistir ao diabo, não é dar as costas e ser surrado, é enfrentar, é tomar o assunto com as próprias mãos e dizer: Senhor, Tu estás no controle de todas as coisas. A tentação me faz questionar o amor e a provisão. A tentação me faz duvidar dos planos de Deus. A tentação pode nos tornar presunçosos. O diabo leva Jesus até o pináculo do templo e ele tenta, como fez no jardim, distorcer a palavra. E ele usa a palavra para confundir. E não se engane, esse é o tipo de tentação que talvez seja a mais sutil e mais perigosa de todas, porque aparentemente incentiva os cristãos a exercer a fé em Deus. Uma meia-verdade é uma mentira completa. E o inimigo tenta distorcer, e muitas vezes quer transformar Deus como se fosse um gênio utilitarista. É só declarar, é só invocar, é só encostar Deus na parede que Ele responde. Não é assim que funciona. Não podemos achar que somos tão presunçosos a ponto de nos tornarmos autossuficientes. Nós é que vamos dizer o que Deus tem que fazer. A proposta desde o início é levar o ser humano à autossuficiência, a dizer que não precisa de Deus. A tentação tem o propósito de te arrancar da presença dEle. Mas Jesus venceu. A tentação quer que você resolva tudo sozinho. Foi assim no Éden, mas não foi assim no deserto. O Senhor venceu o inimigo. Como o Senhor venceu? Como podemos vencer a tentação? Em primeiro lugar, reconhecendo que somos frágeis e dependentes do Senhor. A dependência de Deus é um sinal de comunhão com Ele. É um sinal de que sabemos que temos uma natureza caída e corrompida, e que dentro de nós ainda existe uma natureza que milita contra a vontade do Espírito. Por isso o apóstolo Paulo chega a dizer que o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu detesto eu pratico. Para vencer a tentação é necessário confiar em Deus e reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida. Sabe como vencer a tentação? Fazendo como Jesus fez, usando a palavra de Deus, se alimentando dela,
É necessário que você se volte para o Senhor, para uma vida com Ele, para que você coloque a sua natureza, os seus impulsos e as suas vontades sobre o domínio do Senhor Jesus. Você vai lembrar que no texto, no versículo 13, a palavra de Deus vai dizer que o diabo o deixou para voltar numa ocasião oportuna. Sabe como vencemos a tentação? Sabendo que o inimigo não vai parar de procurar nos derrubar. O inimigo não vai parar de tentar buscar fraquezas, seja na abundância, seja na necessidade. Ele estará o tempo todo atento, num estado de alerta, para tentar nos tirar da presença do Senhor. E como vencemos? Sabendo que nós temos o nosso refúgio. Sabemos, como diz o autor dos Hebreus, que devemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça para encontrar socorro em ocasião oportuna. Se toda oportunidade que o inimigo encontrar vier ao nosso encontro, encontraremos toda a oportunidade para ir ao encontro de Jesus. Nós venceremos a tentação não na força do braço, mas na fé que temos em Jesus Cristo. Sabe como vamos vencer a tentação? Fazendo o oposto de Adão e fazendo o mesmo que Jesus. Não se esconda, se apresente diante de Deus, porque possivelmente, em algum momento, você vai tropeçar, você pode até cair, mas louvado seja Deus, você não ficará prostrado. Não se esconda, se apresente, e quando o Senhor perguntar por você, diga: Senhor, eis-me aqui, eu errei, eu pequei. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Confia no Senhor, entrega teu caminho a Ele, e tudo mais Ele fará. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, reconhecemos em nós um conflito, uma guerra, a nossa natureza lutando o tempo inteiro para dominar, para governar as vontades. Mas Senhor, nós te reconhecemos como o único e suficiente Salvador. É o Senhor quem nos governa, é o Senhor quem tem o controle de todas as coisas. Nos ajude em nossas limitações, nos ajude em nossas fraquezas. E o meu irmão e a minha irmã que estão lutando contra os impulsos, contra os maus desejos, contra a inclinação da carne. Senhor, a Tua palavra diz que não nos sobrevém tentação que não podemos suportar. Dar-nos, ó Deus, a força necessária, a habilidade necessária para lidar com essa situação, e que possamos sair fortalecidos e sabendo que só o Senhor é Deus. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus.